Imagina você alugar um apartamento achando que ele vai ser o apartamento dos seus sonhos, solucionar todos os seus problemas, e chega na hora, você acaba aniquilando um monstro. Moshi, eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C, e hoje eu venho falar de Arachne no Mushikago, ou Arachne Sign of Vermilion. Eu não sei se esse Arachne aí eu tô falando certo, me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários. Esse é um longa-metragem que tem aí em torno de 1h18, que saiu em 2018, e ele é de fantasia, horror e mistério. Aqui a gente acompanha Rin, que, como eu falei, alugou um apartamento aí por causa que o anúncio mostrava foto de um lugar belíssimo, era rodeado por verde e tudo mais. Só que no fim das contas, o lugar que ela encontrou era totalmente distante do que estava sendo anunciado. Coisa que a gente vê acontecer muito por aí hoje em dia, não é mesmo? Chegando onde ela alugou o apartamento, ela está morando lá, mas é um lugar em ruínas. Os arredores daquilo ali são tudo esquisito. A aura daquele lugar é muito estranha. Ali no início do longa, a gente até tem uma parte dela pensando o que ela queria falar para as pessoas que enganaram ela com aquele anúncio, né? Mas enfim, ela não falou nada porque a Rin, ela é toda introspectiva, ela é envergonhada, assim, ela não fala muito bem das pessoas e tudo mais. Então ela acabou deixando passar aquela situação ali e continua vivendo naquele lugar. Mas algo de esquisito está acontecendo nesse lugar que ela mora. Afinal, ela topa com as pessoas que estão um tanto diferentes. Parece que elas foram amaldiçoadas por alguma coisa. Ela está vendo muitos insetos para todo lado, além de uma figura que ela volta e meia vê naquele lugar ali, que para ela é muito misteriosa, e ela chega a sentir um pouco de medo daquela figura ali, porque, né? O cara fica sentado ali no meio-fio, olhando as coisas, e ela passa. Então, ela acaba vendo muita coisa esquisita acontecendo naquele lugar. Acontece que ela foi atrás de pesquisar, né, aquela área e tudo mais, e ela descobriu que há 40 anos meio que houve um surto de uma doença na área, principalmente no prédio onde ela mora. Então, óbvio que ela ficou aí com medo, ela ficou com a cabeça cheia de coisa acontecendo. Agora vamos lá, vamos falar sobre esse longa, que na real eu já tô pra assistir ele há bastante tempo. Ele já está na minha lista há muito tempo, principalmente para trazer aqui pro canal. Vou ser bem sincera, talvez eu tenha colocado uma expectativa nele que eu não deveria ter colocado. Bom, a história é legal. A gente tem aí uma história legal, tá? Como eu falei, a gente acompanha a Erin nessa saga aí de descobrir o que tá acontecendo nesse local onde ela mora, o que acontece relacionado a esses insetos que ela tanto vê. E ela descobre que tem a ver aí com uma condição que aconteceu naquela área. E tem a ver também com condições em relação a experimentos com pessoas e coisas do tipo. Só que eu sinto que aqui eles misturaram bastante essa coisa da ciência com a coisa meio mitológica e fantasiosa. Afinal, a gente tem aí uma mutação que ela puxa um pouco ali para a parte fantasiosa de relação com insetos e coisas do tipo. Não necessariamente a mutação é 100% de ciência, sabe? Das experiências que foram feitas com as pessoas ali naquele local. De início, quando ela tá pesquisando essas coisas aí, ela fica procurando muito a respeito da parte dos insetos, né? Até ela achar essa parte mais da ciência, ela demora um pouquinho. Ela vê muito essa parte dos insetos porque é justamente o que ela dá de cara inicialmente. Tanto que um dia ela pega um livro na biblioteca emprestado, ela tem umas alucinações ali também. E um rapaz da biblioteca que encontra com ela pergunta se podia conversar com ela, porque ele perguntou se ela via os insetos e tudo mais. E ele diz para tomar cuidado com uma tal de uma borboleta vermelha. Eu acho esse negócio de borboleta, eu tenho que pesquisar o que tem a ver borboleta vermelha na mitologia japonesa. Porque em Pupa, a gente tem o lance da borboleta vermelha e a menina se transformava.
aqui a borboleta vermelha faz o povo se transformar também. Gente, o que é esse negócio de borboleta vermelha? Eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que trazer um vídeo aqui pro canal sobre borboleta vermelha na cultura japonesa, porque não é possível. Então, assim, ele fala dessa borboleta vermelha que ela tem que tomar cuidado também, porque é um dos indícios aí que as pessoas vão se transformar e tudo mais. Então, a gente acaba acompanhando a Arin aí, descobrindo todas essas coisas ali em volta do prédio dele, em volta da região que ela mora. Além disso, ela acaba conhecendo essa pessoa misteriosa que ela ficava com um certo medo ali das vezes que ela ia para casa. E descobre que ele é uma das pessoas que está tentando combater esses insetos enigmáticos que ficam aparecendo e que causam coisas às pessoas e tudo mais. Então, assim, acaba ficando um tantinho confuso em algumas vezes, pra gente saber se os insetos são resultados das pessoas que sofreram a mutação há 40 anos atrás e se aquilo ali tá passando pras pessoas. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho confusa com isso daí, mas eu acho a premissa muito interessante. Acredito também que tenha sido pouco tempo para desenvolver um pouco mais essa história, até porque o final eu achei que também ficou um tanto bagunçado por conta de umas conexões que são feitas ali. Então eu achei que ficou meio tipo, tá faltando coisa aqui para ser explicada, para criar uma ponte mais, vamos dizer, mais estruturada na história toda. Falando em termos de animação, eu achei a animação um tanto estranha. Algumas escolhas que foram feitas para essa animação aqui, eu achei que elas deixaram o longa um tanto cansativo. Não sei se cansativo é a palavra, mas vou dar um exemplo. Temos algumas cenas que parece que alguém tá filmando com a câmera e, tipo, tá mexendo demais. E isso, principalmente na primeira parte do filme, a gente tem isso com uma intensidade muito grande. Não intensidade, mas isso se repete muitas vezes, sabe? São muitos trechos que acontece essa câmera, tipo, mexendo, sendo que, na verdade, essa primeira parte do filme, ela não tem tanta ação quanto da metade pro final, sabe? Então eu acho que foi um tanto desnecessária simular esse movimento de câmera, já que a gente tem já uma animação um tanto diferente, que a animação que foi feita aqui, ela é um tanto diferente, sim, do que a gente está acostumado. A gente vê os personagens com um pouquinho menos de detalhe, mas os olhos são muito detalhados. Parece que os olhos não pertencem aos personagens, sabe? Eles parecem olhos de boneca, como se fosse... É bem como se fosse essas bonecas de plástico que têm os olhos de vidro, sabe? Eu senti isso vindo da animação, como se eu estivesse vendo bonecas de olhos de vidro nessa animação. Então é uma sensação esquisita, mas eu acho que isso também tem muito a ver e vai muito de encontro a essa animação, que ela traz uma atmosfera essa atmosfera misteriosa e fantástica. Então, eu acredito que essa estética da animação, ela conversa muito bem com o tema da animação, sabe? Eu acho que acabou ali juntando bem, trazendo esse ar de estranheza e acaba conversando bem. Eu só achei que, justamente o que eu falei, algumas coisas de dentro da animação não desenvolveram bem o suficiente pra gente ter aí essa conexão das duas coisas. Eu confesso que eu achei o final desse longa um tanto esquisito e eu não sei se eu curti tanto como que rolou esse desenrolar da história, porque a cena final da Rin, mostrando o que a Rin faz, não condiz com a situação que é mostrada na última cena de fato do longa. Então acaba que mostra que possivelmente poderia sim ter uma coisa a mais na animação. Não sei se em relação a Rin ou se em relação à situação toda que acontece ali, sabe? Eu acredito que sim, precisava desenrolar um pouquinho mais desse final. Não tô falando que eu não gosto de finais abertos, eu não tenho nada contra, eu gosto, tem muitos finais abertos que deixam a interpretação de quem tá assistindo, e eu acho muito legal. Só que o final desse longa aqui, ele não só deixa em aberto, mas ele deixa uma contradição também. Ou não, né? Ou só eu que tô viajando, tava querendo que as coisas terminassem do jeito que eu estava projetando, vamos dizer assim. Então, pode ser que eu estivesse projetando de uma maneira e
foi feita uma escolha diferente daquela que eu tava pensando que fariam, sabe? Enfim. Pra mim, o final não foi aí tão resolutivo. Eu não achei que foi um final lá super interessante. Podia ter tido mais coisa ali. Enfim, não sei se eu curti muito. Eu acho que, de fato, Aragami no Mishikago era um anime que tinha um potencial. A gente tem algumas coisas ali que são interessantes, sim. A gente tem uma história que podia ter sido melhor desenvolvida. Temos alguns personagens ali, relação entre personagens que podiam ter sido melhor mostrados também. Eu acho que ficou uma coisa muito etérea, sabe? Que ficou pouco palpável pra gente. Dentro de tudo que estava acontecendo ali, porque, poxa, a gente tem um plot de monstros, vamos dizer assim, né? Não necessariamente. De monstros. E aí a gente tem os subplots ali conectados com o Arin, que você não sabe se realmente explica o porquê que ela meio que foi a escolhida, né, dentro da história. Então, enfim, tem algumas coisas, tem algumas pendências que ficaram aí que eu acho que acaba deixando a Aragami no Mishikago com aquela coisa de tipo, puta, eu terminei de assistir isso aqui, mas ficou faltando coisa. Eu acho que essa é a sensação que eu tenho depois de finalizar esse longa. Ficou faltando coisa pra desenvolver, ficou faltando coisa pra descobrir a respeito da história. Então é isso, me deixa aqui nos comentários falando se você já assistiu Aragami no Mishikago e compartilha com aquela pessoinha que você acha que pode gostar desse filme aqui também. E não esquece de deixar seu like, que me ajuda muito aqui no Zona. Então eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.